Agora vamos falar com a Carol Santana. Tratando desse assunto envolvendo o Conselho Tutelar, houve uma reunião hoje pela manhã, onde conselheiros de Teresina, já sobrecarregados de trabalho, estão questionando o acompanhamento a crianças e adolescentes vítimas de violência que vêm de outras cidades do interior do estado ou até mesmo de outros estados aqui da região. Carol, por favor. Bem, Thiago, então de janeiro a junho, então no primeiro semestre desse ano, o HUT recebeu 44 vítimas de violência menores de idade. E aí são casos em que obrigatoriamente o Conselho Tutelar deve fazer um acompanhamento. Mas aí como o Hospital de Urgência de Teresina recebe pacientes do interior, também de outros estados, há um conflito sobre de quem seria a responsabilidade de apurar esses casos, se do Conselho Tutelar de Teresina, onde o paciente fica internado, ou da cidade de origem. Hoje pela manhã aconteceu uma reunião entre o HUT e o Conselho Tutelar para definir detalhes sobre como vai ser feito esse trabalho. Eu conversei agora há pouco com o diretor do HUT, o Dr. Gilberto Albuquerque, e ele nos conta como é que isso vem sendo feito, quais as medidas a partir de agora. Vamos conferir. São aqueles pacientes em que a gente suspeita que eles foram vítimas de maus tratos, seja por espancamentos de repetição, seja por falta do cuidado, seja aqueles que têm cabelos, unha, pele mal cuidadas, a gente suspeita de que a família não esteja cuidando de forma adequada. Aí qual o procedimento? A gente manda um comunicado direto para o Conselho Tutelar do município do paciente e o Conselho Tutelar toma as providências. A gente já manda com as informações que a gente consegue colher aqui. Nós comunicamos especificamente para o Conselho Tutelar de Teresina os casos que são originários do município de Teresina. Alguns casos o paciente tem alta antes do Conselho Tutelar tomar as providências e outros casos mais graves o Conselho Tutelar vem inclusive aqui comunica a polícia e eles fazem os procedimentos, algumas vezes até com prisão dos responsáveis, ainda com a criança internada. Como você ouviu, então a direção do hospital diz que envia os casos para o Conselho Tutelar da cidade de origem, mas não é o que os conselheiros dizem. Eles descrevem que muitas vezes apuram os casos, tem de acompanhar esse menor, mesmo ele vindo de outros locais. Eu estou aqui com o Djan Moreira, que é conselheiro tutelar aqui do 4º Conselho da Zona Leste de Teresina. Só no ano passado, para a gente ter uma ideia, o HUT enviou 17 menores apenas para esse conselho. São 4 conselhos na nossa capital. Djan, então, é realmente assim que acontece? Ou também há casos de pacientes do interior e de outros estados que acabam sendo de responsabilidade do Conselho aqui de Teresina? Boa tarde. Boa tarde, Carol Santana. Boa tarde, Tiago, Eli e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Em Teresina, nós temos o quê? Nós temos o HUT, que atende a população de vários municípios, não só do Piauí, não é? Como outros estados. Nós temos a própria maternidade Dona Evangelina Rosa e temos também um hospital infantil. Então, esses três equipamentos públicos, essas 3 unidades, ela tem demandado, sim, ao Conselho Tutelar. E aí, a questão é muito clara, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca que a competência territorial é, primeiro, onde os pais da criança ou do adolescente residem, ou então, aonde a criança ou adolescente está. Então, se tem uma criança de Altos, Coivaras, ou Oeiras, ou São Raimundo Nonato, Valência, ou qualquer outra cidade, ou do Maranhão, por exemplo, muitas vezes o serviço social destas unidades entra em contato com o Conselho Tutelar e assim temos feito. Hoje teve essa reunião com o serviço social do HUT específico, onde o 4º Conselho Tutelar, que atende a população da Zona Leste de Teresina, foi representado pelo conselheiro Humberto Leal. O conselheiro se manifestou e que vai trazer também ao colegiado, mas houve que na fala de um determinado conselheiro foi uma divergência. Só que essa divergência, essa polêmica
Carol Santana? Não há necessidade, por conta que já é claro no seu artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Jamais nós vamos fazer como os países aí que estão fazendo, renegando o povo que estão fugindo, por exemplo, das guerras e, enfim, deixando a mercê morrer. Jamais. O Conselho Tutelar, ele é esse órgão que protege. Agora, nós devemos esclarecer que Teresina, para cada 100 mil habitantes, tem que ter um conselho tutelar, segundo resolução do CONANDA. Teresina era para ter 8 conselhos tutelares e, no entanto, só tem 4. Então, tem que ter também este olhar, essa atenção. Então, obrigada, Djan, pelas informações. Então, isso quer dizer que o problema não é a demanda do HUT. Aí é uma questão realmente da estrutura dos conselhos que precisa ser melhorada aqui na nossa capital. Eu volto, então, com você, Thiago.